Eleva Mais Condomínios. Oferecimento Eleva Mais Eventos. Eventos corporativos de qualidade. Agora, 8 horas 28 minutos, quase 8h29, já tá calor já aí na sua casa? Hoje, a hora que eu amanheci, eu achei bem fresquinho, mas o calor não está dando trégua. E o que a gente mais tem visto nos últimos tempos, inclusive para quem mora em condomínio, são as instalações de novos aparelhos de ar-condicionado. Mas como é que funciona isso no condomínio? Quais são as regras, afinal de contas? Sempre tem uma regra. Quantos são permitidos em cada unidade? Será que o condomínio tem isso no estatuto? Será que existe um risco naqueles prédios mais antigos, principalmente, de uma sobrecarga aí no equipamento? Tudo isso a gente vai responder a partir de agora com um especialista no assunto. Estamos recebendo aqui Rafael Tiossi, que é empresário do ramo, tem uma vasta experiência, inclusive com o Senai, na formação de técnicos. Bom dia, falei certo o seu sobrenome, né, Rafael? Bem-vindo. Falou certo, bom dia. Bom dia, Patrícia. É isso aí, né? O que eu vejo no meu prédio de aparelho chegando na caixa, daí o técnico lá instalando, agora é a hora mesmo, né? Começou a temporada. Realmente, a gente entra agora na época do verão mesmo, né? O pessoal retornando da praia, né? Então, assim, a demanda nossa, a temperatura alta, isso é uma coisa que impacta muito, né, nessa parte de ar-condicionado. Como é que funciona isso no condomínio, Rafael? Porque quando a gente está numa casa, né, ok, né, a gente pensa menos. Mas no condomínio, existe uma previsão no estatuto, por exemplo, de quantos equipamentos pode por unidade? Sim, Patrícia, todo condomínio, ele tem, né, as regras internas dele. E nessas regras são contabilizadas lá, por exemplo, a quantidade de equipamentos ou muitas vezes até a quantidade de BTUs, né? Então, eu não posso simplesmente, por mim, ir lá e instalar a quantidade de ar-condicionado ou a potência que eu quiser. BTU é a potência, né? 9.000, 12.000? Isso, BTU é a capacidade frigorífica que a gente fala, né? Ah, tá. Todo equipamento, vamos falar assim, que gela, né? Ar-condicionado, geladeira, eles têm uma capacidade em BTUs. Então, essa capacidade é o que delimita, geralmente dentro do estatuto, o que eu posso e o que eu não posso instalar. Tem condomínio que pode não ter uma regra muito clara nesse assunto. E aí? Eu vou da minha cabeça, como é que o síndico também tem que proceder, né? É importante a gente falar, porque a gente fala muito para síndico aqui. No caso, Patrícia, o que eu sempre indico é o seguinte: toda análise ela deve ser feita por um engenheiro eletricista, né? O engenheiro eletricista, não havendo regras que determinam isso, ele vai colocar, né, vai fazer uma averiguação da capacidade instalada no prédio, a demanda que cada apartamento, no caso, poderia ter. Porque, por exemplo, hoje os nossos aparelhos de ar-condicionado, eles são muito econômicos. Um aparelho de 9.000 BTUs inverter consome a média de 3 amperes a 4 amperes, né, a carga dele. Então, uma carga muito baixa. Amperes é a corrente elétrica que ele puxa da rede. Mas né? é baixa, ele vai puxar muito pouca coisa. É muito baixa. Comparando com uma lâmpada antiga, né, aquelas lâmpadas incandescentes que a gente usava amarelinha antigamente, uma lâmpada daquela dá em torno de 0,9 amperes. Então, um aparelho de ar-condicionado desse moderno, ele vai puxar em torno de umas 2 a 3 lâmpadas dessa aí, né? Comparando em carga aí na média. Mas então o engenheiro ele vai ter que fazer uma análise do prédio inteiro e ver tudo que já tem de consumo de energia elétrica, e não só do ar-condicionado, de tudo que está sendo puxado ali. Isso, até porque hoje a gente tem uma demanda aí, né? Fogão por indução, secador de cabelo, chuveiro cada vez com uma capacidade maior, né? Tem prédio que trabalha só em 127 volts, tem prédio que já tem um bifásico na nossa região em 220 volts. Então o engenheiro ele tem que ver a capacidade do prédio, a capacidade que tem lá no relógio, né? Que faz a distribuição de energia e a capacidade que tem dentro do apartamento, né? Então, através disso, ele faz o dimensionamento de cabo, verifica se é preciso fazer a troca de padrão, essas coisas. Até porque, né, Rafael, existe possibilidade de modernização, porque é lógico, a gente ouve muito isso. O ar-condicionado hoje não é mais luxo, é uma necessidade. Então, eu acho que cada vez mais as famílias vão sempre instalar mais e mais e mais por conta do calor, da mudança climática e tudo mais. Eu falo que hoje o ar-condicionado já não virou mais um item de conforto, né?
É um item quase que essencial. É verdade. A gente começa a observar na nossa própria região aqui a quantidade de aparelhos de ar-condicionado instalado, né? Em casas, apartamentos, é só a gente começar a reparar na região. É. E para o síndico, ele tem que alertar o morador antes dele comprar um novo aparelho, porque também é um bem que não é tão barato em comparação, sei lá, a um liquidificador, a outros bens de consumo. É bom essa orientação geral, até a pessoa que vai comprar antes se informar quais são as regras do prédio. O que você indica? Eu indico em todos os casos, né? Primeiro, procure o síndico, né? O síndico, a síndica, para tirar as dúvidas e ver se não existe algum estatuto, alguma regra interna, né, daquele condomínio para aplicação do ar-condicionado. Não havendo nenhuma regra, né, sobre instalação com o síndico, aí eu indico que seja procurado o engenheiro eletricista para fazer a verificação, né, da energia disponível ali, disjuntor, cabeamento, e que possa ser instalado um ar-condicionado com segurança, né? A gente tem que evitar ao máximo colocar coisas que coloquem em risco a segurança dos moradores, né? Que tipo de risco que a gente está falando? Por exemplo, uma troca de disjuntor inadequada ou um cabeamento que não é adequado. Às vezes a pessoa vai instalar um ar-condicionado, 2, né, por não ter o estatuto, e aí soma com a carga dentro do ambiente. Então, o cabeamento, ele é dimensionado, né? Toda a rede de cabeamento, de juntores, é dimensionada em cima da carga que eu tenho dentro da minha casa, do meu apartamento. Então, se eu coloco uma carga a mais e, por exemplo, um disjuntor está acima do limite, né, da carga ali que o cabeamento suporta, eu posso ter um aquecimento do cabeamento e esse aquecimento pode vir da incêndio, alguma coisa do tipo. A gente tem isso, assim, de certa forma, comum aqui no Brasil. A gente teve até um incêndio recente lá na Gleba. Falaram na época que foi ar-condicionado, até eu não tenho atualização sobre isso, mas pode acontecer. Pode acontecer, Patrícia, porque assim, ó, a carga do ar-condicionado, hoje, né, os sistemas inverter, eles são muito econômicos. Então, um ar pequeno, dificilmente ele vai dar um problema desse. Porém, a soma de tudo dentro do apartamento pode ocasionar. Né? Então, a gente começa a somar a energia de um chuveiro, de um ar-condicionado, um fogão elétrico, né? Os vilões da casa, secador de cabelo, né? São cargas resistivas que puxam uma corrente alta, somado com o ar-condicionado, que teoricamente é baixo, só que na soma final, né? Pode ocasionar, sim, algum princípio de incêndio. E só pra gente encerrar, daí vamos todos tomar cuidado aí com a questão do condomínio, com regras, mas aí na hora da instalação, se tiver tudo ok com a sua unidade, posso instalar. Daí o que vai definir a decisão sobre os BTUs, aonde instalar? Agora é a dica bônus aí pra você encerrar com chave de ouro. O que você diria pro pessoal que tá querendo? Eu sempre indico que pra gente fazer a instalação correta, de acordo, né, com a capacidade térmica do ambiente, sejam procuradas pessoas que têm formação adequada para fazer essa verificação. Pode ser um engenheiro, pode ser um técnico da área formado e que tenha cursos, né, credenciados das marcas, e existem normas que regem isso também. Então, para o cálculo frigorífico interno, né, de um quarto, de um ambiente, a gente tem que fazer o cálculo em cima das normas existentes e aí sim delimitar a quantidade necessária de carga frigorífica para aquele ambiente. Senão você vai falar assim, coloquei na sala, achei que vai refrigerar a casa inteira, não refrigerou, você vai colocar a culpa na marca, no técnico, alguma coisa assim. É sempre assim, né? É o que mais tem. Infelizmente, um aparelho não consegue fazer, né, a refrigeração da casa completa. Então, deve sim procurar, né, pessoas qualificadas que possam sim fazer a verificação ali do ambiente, da carga e fazer sim da melhor quantidade de BTUs possível para aquele ambiente. Rafael, queria te agradecer, obrigada, né, por ter atendido aí o nosso chamado. Esse quadro é muito útil aqui, porque Londrina parece que vive em condomínio, muita gente. Sim. E sempre bem-vindo aqui no nosso programa, viu? Muito Feliz obrigado ano novo. pelo convite, feliz ano novo também. Para nós.